Vamos lá, que nós temos só uma aula e ela é bem rapidinho. Então, vamos fazer correção no CA, tarefa de matemática. Oi. Correção. CA, matemática. Não, é só uma aula, se for fazer pauta, demora muito. Então, vamos lá. É para escrever no caderno. Não, gente, vamos fazer correção. É só para quem for entrando, se localizando, para não ficar toda hora voltando que nós estamos corrigindo. Então, página 38. Vamos lá. Correção, então, da tarefa que havia ficado no CA de matemática. No exercício 4, pinte os números decimais que representam a mesma quantidade. Quais números vocês marcaram? 0 inteiros e 7. 0 inteiros? Não tem 0 inteiros ali? 7 décimos e 70 centésimos. 7 décimos, 70 centésimos e 700 milésimos. É o quê? Ó, Quantos tem o mesmo? aqui é para pintar. Sim, já vou mostrar por quê. Ó, é para pintar 7 décimos, 70 centésimos, Eu só não tinha colocado 70 mil. 700 milésimos. Por quê? Ó, se você lembra lá das frações, imagine uma imagem pintada dividida em 10 partes, né? A imagem foi dividida em 10 partes e eu usei 7 décimos. Esses 7 décimos não seria, ó, a fração seria assim, não é? Número decimal, fração, correto? A fração de 70 centésimos seria assim, não seria? Ó, 70 centésimos. Isso aqui não precisa, é só para explicar. 70 centésimos. A fração 700 milésimos. Então, essa é a fração, essa é a representação decimal, correto? Se eu pegar um inteiro, dividir em 10 partes, eu usei 7. Então, 7 partes de 10. Se eu pegar um inteiro e dividir em 100 partes, eu vou pintar 70. Se eu pegar 1000 partes, eu vou pintar 700 de 1000. O que vocês observam? Os números, claro, as quantidades de partes são maiores, nos 70 e nos 700. Porém, se você tiver essas figuras representadas, né, você observando, ó, esse é o inteiro que foi dividido em 10, então são 10 partes maiores. Esse também é o inteiro, só que ele foi dividido em 100 pedacinhos, 100 pedaços. Só que se você colocar as duas imagens, aqui você pintou 7, aqui você pintou 70. Só que em linhas, você também vai pintar 7 linhas. A diferença é que as 7 linhas aqui, cada linha vai ter quanto? Não, cada linha, 10, não é? Ó, uma linha de 10, não é? Para dar 100, 10 na horizontal, 10 na vertical. Então, aqui eu pintei 7 linhas de 10 inteiros. Aqui, eu vou pintar 7 linhas também. A diferença é que as 7 linhas, elas estão divididas agora em pedacinhos menores. Cada linha tem 10 pedacinhos. Aqui é a mesma coisa, dividi em pedacinhos menores ainda, porque eu dividi em 1000 pedacinhos. Então, eu também vou pintar 7 linhas, porém, cada linha vai ter quantos pedacinhos? 100, não é? Para dar 1000, 100, 200, 300. Outro modo de saber o porquê. Só um minutinho. Outro modo aqui. Quando nós estamos de fração, que tem o mesmo, né? Por que esses números aqui representam a mesma quantidade? Eu posso simplificar uma fração. Eu ainda não trabalhei isso com vocês, eu vou trabalhar
né? Simplificando fração. Ó, 7 décimos. Aqui já está simplificado. Se eu for pegar aqui, ó, 70 centésimos. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 70 e 100 dá para dividir pelo mesmo número, que é quem? É 10, não é? Ó, 70 dividido por 10 dá quantos? 10, dá 7. 7 vezes 10 não é 70? 100 dividido por 10 é quantos? 100 dividido por 10 é 10. 10, viu? Ó, 70 centésimos é igual a 7 décimos. 7 décimos. Viram? Eu simplifiquei 70 centésimos, deu 7 décimos. A mesma coisa eu faço aqui. Ó, isso é simplificar a fração. Ó, 700 milésimos. Quando eu vou simplificar uma fração, eu sempre tenho que usar o mesmo número para o numerador e o denominador. Aqui, 700, agora, eu vou dividir por quantos? Por 100, não é? Ó, e aqui eu vou dividir por 100 também. 700 dividido por 100 vai dar quanto? Qual que é o número multiplicado por 100 para dar 700? 7 vezes 100 é 700. E aqui, 1000 dividido por 100 dá quantos? 1000 dividido por 100 dá? 70. 10. Ué, gente, eu tenho 1000 dividido em 100 partes, 10 partes. Ó, por isso que elas são equivalentes. Aqui, ó. Ai, porque tem a ver, né, professora? Se aqui tem décimos, aqui centésimos, aqui milésimos. Elas se equivalem porque quando eu simplificar, ou eu tentar fazer daquela outra forma que eu estava falando para vocês, de só atentarem que a diferença é na divisão do denominador, 10, 100, 1000, 10 partes. Gente, por favor, quem está fazendo isso com a mão? Só um minutinho. Ó, 10, 100 e 1000. É que cada vez que eu vou, quanto mais eu divido, menor é o pedacinho. E eu também posso simplificar. Por isso que na 4 é 7 décimos, 70 centésimos, 700 milésimos se equivalem. Porque quando eu faço isso daqui, ó, tudo deu 7 décimos. Então, na 4, mais à frente eu vou trabalhar com vocês mais essa questão de simplificação de fração, fração equivalente, que a gente ainda não viu. Mas, para isso, vocês já têm que começar... Gente, na prova, falando em fração, eu vou fazer de novo na bimestral. Alguns, eu falei, gente, uma fração, ela é composta de quê? Numerador e denominador, né? Aí eu falei assim, lá no primeiro exercício. Bom, todos os retângulos foram divididos em 7 partes. Então, todos têm denominador 7, né? Então, todos tinham denominador 7. Você só teria que olhar a parte pintada e a parte sem pintar, correto? Uns colocaram só, por exemplo, era 3 sétimos, colocou assim, a parte colorida vale quanto? 3. E eu falei no dia da prova, eu lembro perfeitamente. Uma fração, ela é composta de numerador e denominador. Fez isso daqui, perdeu toda a questão. Ai, pronto, mas eu acertei. Ué, o 3 é só 3. Numa fração, ele não é nada. Porque uma fração, ela é composta de 2 partes. A parte dividida e a parte usada. Então, se atentem a isso. Gente, quem está levantando a mão que está fazendo esse barulhinho? É alguém que quer falar alguma coisa? Sim ou não? Ou é só porque está sem querer e termina... Não? Ninguém quer falar nada? Eu vou continuar. Então, no exercício 4 era para pintar esses números decimais. O exercício 5 era o mais fácil, né? O exercício 5 não pode errar.
cofrinhos. Então, vamos lá. Pinte o cofrinho de acordo com as informações. Amarelo que tem a maior quantia. Qual cofrinho tem a maior quantia? 75. 75 centavos, né? Então, amarelo. Nem precisaria eu fazer isso aqui, mas enfim, né? O que tem menor quantia, qual é? 5 centavos. Turminha online, vamos participar da aula? Vamos lá? Vamos abrir esses áudios, participar da aula, por favor. 5 centavos. Na 5 é para pintar quais? Hã? Na 5 é para pintar quais? Você fez a tarefa, meu querido? Eu fiz, só que eu não entendi a 4 nem a 5, eu só marquei o X. Mas como que você não entendeu? Você tem certeza que você fez a tarefa? Porque como não entender a do dinheiro? Né? Você ter 35 centavos, 50 centavos, 5 centavos, 20 centavos, 75 centavos. Como não entender quem é a maior quantia? Ah, não acredito. Não, prof, isso eu entendi. Ah, mas você está falando que não entendeu. Ué, mas é isso. Eu pensei que era para pintar a mesma quantidade nos cofrinhos. Não, meu bem, de amarelo, que tem a maior quantia, e de azul, que tem a menor. Era isso que o exercício está pedindo. Ó, pinte o cofrinho de acordo com as indicações. Ah, eu achei que você não tinha entendido, porque não tem como, né, gente? Essa aqui tá bem facinha, dinheiro. Então, vamos lá na B. Na B também era só para escrever como se lê. Como ler o primeiro número? 35 centavos. Online, como ler o primeiro número? 35 centavos. Isso. Gente, vocês não participam, eu sei que a Larissa fez, que ela me mandou foto, mas se não participa da aula, está parecendo que vocês não fizeram tarefa. E eu sei que a maioria fez. Eu sei que tem algum perdido aí no meio que não fez, né? Mas quem não faz tarefa perde. Então vamos lá, 35 centésimos. Qual que é o segundo número? 50 centavos. Isso. Lembra que eu falei, não era para colocar centavos, né? Era para escrever o número decimal. Qual que é o terceiro? 75 centavos. 75 centésimos. Qual que é o outro número? 5 centésimos. 5 centavos. Isso. 5 centavos, querida. Todos estão na casa dos centésimos, né? Qual que é o último? 20 centavos. 20 centésimos. Você colocou no seu? Eu coloquei 35, mas só que o número não geral. Ah, não, era para escrever número era para escrever decimal. Ele explicou. Não, Com centavos. 3. Ah. Então vamos lá. Você fez ali, ó. Eu coloquei. Não, era para escrever como se lê. Escreva em ordem crescente, então do menor para o maior. Como que ficou o primeiro número? 5 centésimos. 5 centésimos. Depois? 20 centésimos. Depois? 35 centésimos. 35. Depois? 50 centésimos. E o último? 75 centésimos. Lembra lá aquela confusão da primeira vez, né? Do quem era maior, quem estava mais próximo de um? Vocês já conseguiram entender por que não é a quantidade de números aqui, né? No caso aqui, todos têm 2, né?
décimos e centésimos. Só que nós vamos vendo, sempre lembrando, o número decimal, ele é composto de vírgula. Deixa eu colocar ponto e vírgula aqui para não ficar... Dividir melhor. Pode ser, Barrinha. O número decimal, ele é composto de ponto, ou de vírgula, e a parte decimal é menor do que 1, tá? A parte decimal é menor do que 1, porque depois da unidade que vem a parte decimal, né? Após a vírgula. Então, quem vai estar mais próximo de 1? Na realidade, ali são os décimos. Centésimos estão um pouquinho mais longe, milésimos um pouquinho mais longe, porque as partes foram divididas em pedaços menores ainda. Então, não se apegue a essa ideia de 1000. 1000 é maior do que 10. No números decimais, isso não entra, tá? É você compreender ali que é menor do que 1. Quem está mais próximo da unidade são os décimos. Quanto mais vai se afastando, décimos, milésimos. Isso. Então, vamos lá. Ali na D, é só colocar na régua, essa não precisa fazer, porque já está aqui, né? Vamos lá para a página 39. Página 39 também estava tranquilo. Estava facinho, né? Tinha muita dificuldade, não. Vamos lá. No exercício da página 39, exercício E, quantos centavos falta para completar o real? Quantos centavos? 25. Isso. Faltam 25 centavos. Por quê? Era R$1, né? Aí tá lá distribuído no quadro valor de lugar, menos 75 centavos. Então, você não tinha entendido, Lorenzo? Eu só. Nós paguei a Falta 25 centavos. Meu bem, mas isso aqui dá para fazer até de cabeça, né? Se eu tenho 75 centavos, eu quero R$1. Ah, você não pode. O menor não vai tirar o maior, não tem como. Mas assim, não tem. Então, tem que prestar atenção nessa organização e também dava para fazer de cabeça, né? Eu tenho 75, mas eu preciso de R$1, então eu preciso de 25 centavos. Isso, mas eu queria a continha também. Vamos lá. Que tristeza, para você apagou o quarto. Ué, mas aqui você já tinha feito? Não, pode. Ah, tá. De ciências. Fez. Vamos lá. As crianças... Ó, essa daqui eu vou fazer oralmente, sabe? As crianças estão praticando salto em altura na aula de educação física. Complete a tabela com as alturas em centímetros que Caio e seus colegas conseguiram saltar. Caio, ele saltou 1,15 metros. Em centímetros, ficou como? 115 centímetros. Isso, 115. Bianca saltou 98 metros. Quanto que ficou em centímetros? 98 centímetros. Isso, é só tirar a vírgula. Felipe 167 centímetros. 167 centímetros. 1,67 metros. 167 centímetros. 175 centímetros, prof. A Marcela. E a Marcela, 175. É só tirar a vírgula ali para transformar em centímetros. Quem deu o salto mais alto? Marcela. Ok. O Benício fez a tarefa. Agora está falando. Essa tarefa me lembrou uma
amigo da minha mãe que eu era muito próximo dele quando a minha mãe ainda não tinha aposentado. O nome dele é Marcelo. Tipo, quando a minha mãe estava trabalhando e ela estava muito ocupada e eu precisava no quarto com ela, ele que me ajudava a fazer a tarefa. Vamos lá. Quantos centímetros Bianca deveria ter saltado a mais que seu salto? Para que seu salto fosse da mesma altura do salto de Caio, quantos centímetros ela teria que saltar a mais? 17 centímetros a mais. Quantos centímetros? 17 centímetros. Foi 115 menos quanto? Menos 98. 98. 1,15 menos 98, prof. Isso. Mas pode colocar sem a vírgula. Eu vou. 17. Então, 17 centímetros a mais a resposta. Não, eu coloquei com a vírgula. Mas você pode fazer a conta usando os dados do centímetro, dá na mesma. 17. Bianca deveria ter saltado 17 centímetros a mais. Não vou colocar a resposta que vocês fizeram, ainda ter colocado. Na D. Se Felipe tivesse saltado 17 centímetros a menos e Caio tivesse saltado 35 centímetros a mais, qual seria a diferença de altura entre esses saltos? Nenhuma, porque todas dá 1,50. Tá, primeiro vamos fazer a do Felipe. A do Felipe seria qual a conta? 167. Menos 17. Que deu quantos? 150. 150. E a do Caio? 115 mais 35, que é 150. Isso. Não vai ter diferença. Não terá Os diferença. dois seriam a mesma. Isso. Então, tanto o Felipe como o Caio, no final das contas, daria o mesmo. Felipe, Prof, eu botei que a diferença é de 0. Caio. Isso. Não teria diferença. Bem rápido, Lourenço. Ó, vamos ficar aqui no CA. Então, fizemos a correção da tarefa. Vamos dar início na página 40 do CA. Coloquem a data de hoje. De matemática, bem, onde nós estamos mesmo. Coloquem a data de hoje. Deixa eu ver aqui o que está falando no bate-papo. Todos fizeram a correção, ok? Gente, olha, eu peguei muita apostila incompleta, e espero que isso não aconteça com a apostila desse bimestre. Ô, prof. É o seu nome, né, Caio? Seu, tem o Caio, tem o Felipe. Sim. Oi. Prof. Fala, Bárbara. Eu Diga. não consegui responder a resposta da C. Fala, meu bem. Como assim da C, minha querida? É a mesma, eles não tem diferença. Na C, a Bianca teria que ter saltado 17 centímetros a mais. Rapidinho. Na C, ela teria que ter saltado 17 centímetros a mais. E na D, que é a do Felipe e do Caio ali, não haveria diferença. Vamos lá, página 40 aí do CA mesmo. Coloquem a data. Lá nós começamos a estudar na apostila a questão dos hectares, né? Quanto que vale um hectare? Onde nós usamos essa unidade de medida que é o hectare? O hectare nós vimos que ele é representado pelo símbolo HA, né? Hectare é uma unidade de medida, assim como metros, centímetros. Porém, os hectares, né? Hectare nós usamos mais o quê? Em grandes, para medir grandes terrenos, né? Chácaras, fazendas. Então, normalmente o hectare, ele é usado para medir grandes terrenos, tá? Grandes áreas. Vou apagar aqui. Vamos ver o que nós conseguimos fazer da página 40. Essa aula vai passar rapidinho.
Tarefa foi fácil, vocês foram bem? Ah, mas você conseguiu fazer, não conseguiu? Aí conseguiu. Vamos lá. Página 40 do CA, exercício 7. No exercício 7, acredito que só vai dar tempo de nós fazermos esse exercício dessa página. No exercício 7, da página 40, diz assim: a família de André tem um sítio com área de 2 hectares. 2 hectares e meio. E nesse sítio, eles plantam café, laranjas e morangos. São 4.500 metros quadrados de plantação de café, 2.800 metros quadrados de plantação de laranja e 1.300 metros quadrados de plantação de morangos. Então, eles têm um sítio, esse sítio ele tem 2 hectares, tá? Dentro desses 2 hectares tem essas plantações que estão divididas por metro quadrado, aonde cada parte corresponde, né, a um tipo de plantação. Então, vamos fazer a A aqui. Ó, quantos metros quadrados de área tem o sítio da família de André? Então, primeiro, nós vamos transformar lá hectares em metros. Então, 1 hectare lá na É página apostila... 40, prof. Sim, Bárbara. 1 hectare lá na apostila, vamos lá. Lembram lá? Vamos transformar essa unidade de medidas, hectare. Lembra lá que hectare, o símbolo é assim, né? HA. Vamos transformar essa unidade de medidas que está em hectares em metros quadrados. Para isso, vamos lembrar, 1 hectare tem quantos metros quadrados? 1 hectare, lá na apostila. Vocês lembram? 1 hectare. Não. Lá na apostila, 10 mil. Então, 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Isso nós vimos lá na apostila. Então, 1 hectare, ele tem 10 mil metros quadrados. Se está dizendo que ali tem 2 hectares, transformando em metros quadrados, vai dar quanto 2 hectares? 20 mil metros quadrados. Online, quanto que vai dar? Se um tem 10 mil metros quadrados, 2 hectares dá quantos? 20 mil. Online, vocês estão me ouvindo? 20 mil? 20 mil, é óbvio, né? 2 vezes 10 mil dá quanto? 20 mil, né? Metros quadrados. Por que 20 mil? Se 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados, então se eu tenho 2, né? 2 vezes 10 mil, 20 mil metros quadrados. Então, nós transformamos, nós já descobrimos que o sítio tem, em metros quadrados, 20 mil metros quadrados. Transformamos hectares em metros quadrados. Então, lembre-se, cada hectare vale 10 mil. 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Então, vamos lá. Continuando ali, vamos ver o que está pedindo. Ó, quantos metros quadrados de área tem o sítio da família de André? 20 mil metros quadrados. Só que está dizendo lá em cima, em meio. Esse meio vai valer quanto? É, gente, se, ó, 5 mil. 1 hectare vale 10 mil. Meio hectare vale quanto, crianças? Online. Pronto, Vamos lá, crianças. 5 mil. Isso é, porque se 1 hectare vale 10 mil, se é meio é metade de 10. Eita! Então, meio hectare, né? Vou colocar aqui, ó. Podem colocar aí nesse meio hectare, ou meio HA, vale 5 mil metros quadrados.
É só lembrar quanto que é a medida de um hectare, que aí fica fácil. Então, 5.000 metros quadrados. Então, somando tudo, quanto que tem esse sítio no total de área, de metros quadrados? 25 Isso, 25.000 metros quadrados. Por que eu fiz separado? Eu fiz separado para vocês conseguirem observar cada parte. Ó, para vocês conseguirem observar cada parte. 1 hectare vale 10.000, então se ele tem 2 hectares, 20.000. Está dizendo que são 2 hectares e meio. Metade de 10.000 é 5.000. Então, na realidade, o sítio tem 25 mil metros quadrados de área. Ah, Pro, porque eu fiz separadinho assim, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, na resposta ali, o sítio tem 25.000 metros quadrados de área. Fácil, né? Parecia que era complicado. Mas sabe, ó... Aquele negócio de metros quadrados, por que não? Metros quadrados é porque você mede lado vezes lado. É diferença de perímetro. Área, metros quadrados. Toda vez que eu falo de área, é lado vezes lado. Quando é lado vezes lado, é elevado a 2, tá? Então, o sítio ali na resposta... O sítio tem 25.000 metros quadrados de área. Quando nós falamos de área, sempre precisa elevar a 2, tá? Porque é lado vezes lado. Ou é diferente de perímetro. Por isso que na última aula a Pro falou para vocês. Entenderam essa daqui? Ó, a única dificuldade aqui é lembrar quanto que vale o hectare, pronto. Então, não muda, é 10.000 metros quadrados, hectare. 1 hectare. Então, se vocês conseguirem, acabou. Esse é o grande, porque aí depois você só foi, eu fiz separadinho assim, para vocês verem cada parte. Mas, de cara, se você souber que 1 hectare é 10.000, tem 2 é 20, metade de 10.000 é 5, de cara você já chega no resultado. Oi. Deixa eu ver aqui o horário da aula da Pro, porque ontem eu peguei um pouquinho da aula dela à tarde. Todos fizeram essa questão que está no quadro? Vamos lá, quem não terminou, termina. Terminei, prof. Quando nós falamos de hectare, vocês só precisam se ater a isso, tá? Essa questão é de que o hectare, 1 hectare, se eu for transformar em metros quadrados, vai valer 10.000. Então, se tiver 3 hectares, 30.000 metros quadrados, é só, tá? Eu acho que 5 minutinhos não vai dar tempo. Ó, eu nem vou fazer o próximo exercício, que já é 9h40, a aula da professora Rosângela é 9h45. Ainda terminar aqui, ainda tem gente copiando aqui. Tá. Terminei, prof. Tá. Crianças, Minha letra melhorou. vamos deixar para a próxima aula a continuação dessas atividades aqui, tá bom? Aguardem o link da professora Rosângela. Tchau, bom almoço, até amanhã. Tchau, prof. Vamos. Tchau, prof. Bom almoço. Ainda não passei. Vou passar agora no tela, eu mando para vocês. Até amanhã. Até. Não, é lapiseira fina e é melhor. Tchau, tchau. Meu Deus, eu uma ideia. Sabe aquela brincadeira da O meu é 7.
E era puxadinho.